Silvio Alves de Barro Neto, do Icarros, muito obrigado pela sua participação no nosso Conapegni. A gente fica muito contente da sua colaboração. A gente vai conversar com o Silvio sobre sociedade, ter sócio, não ter sócio, quais são as experiências com ele, né, e essas sociedades que ele já teve. O Silvio, ele é proprietário da Icarros, já foi fundador de outras empresas de sucesso, trabalha com carro. Eu queria que você falasse um pouco de você, Silvio, como é que nasceu tudo essa tua vida empreendedora aí, né? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da experiência, minha experiência de vida aí como empreendedor. Tudo começou lá atrás, sempre gostei muito de carro, sempre fui apaixonado por carro. Comecei a minha carreira na GM, lá em 89, e saí em 95 da GM para ir para o varejo de carro, fiquei um pouco nas concessionárias, na época em que a internet estava começando no Brasil. Isso era 95. Um amigo me apresentou a internet, fiquei apaixonado pelo que era, o que podia representar, comecei a estudar e vi que eu podia, comecei a pensar o que eu poderia fazer na área automotiva, né, que era a área que eu tinha experiência. E na GM eu fazia catálogos que comparavam os carros da GM com a concorrência. Se a gente lembrar, lá em 95 foi a época de abertura do mercado automotivo nacional. A gente passou de 5 marcas de carro para as mais de 40 marcas de carro que a gente tem hoje no Brasil. Foi o início do processo. E o grande desafio na época era manter o consumidor atualizado sobre tudo o que tinha disponível, sobre tudo que tem disponível no mercado hoje. Então o Web Motors nasceu, foi minha primeira iniciativa, o Web Motors nasceu com esse compromisso, com essa visão de ser um grande catálogo para o consumidor brasileiro naquela época. Então eu saí do grupo que eu estava, um grupo de concessionárias, e fui procurar quem pudesse implementar essa ideia, que foi meu primeiro sócio, uma empresa de sistemas, chamava Team Systems. O Carlos Campante e a equipe dele foram meus primeiros sócios. Eles toparam ficar meus sócios em troca de desenvolver aquela minha ideia. Então foi essa a primeira relação de sociedade que eu tive na vida. Eu não tinha outra alternativa, porque eu não tinha dinheiro para investir. Então a única alternativa de poder colocar minha ideia em prática era ter um sócio que fizesse ela acontecer, né? E diferente de hoje, naquela época o sistema era uma coisa muito complexa, muito longe do nosso dia a dia. Então eu precisava de realmente gente com expertise para fazer acontecer aquela plataforma, a primeira plataforma que a gente fez, que foi o Web Motors, né? Então isso começou em 95, e ironicamente em 99, nosso primeiro grupo investidor que a gente teve na Web Motors, esta empresa teve que sair porque ela estava em dificuldade financeira. Então o Carlos Campante acabou vendendo a parte dele para o sócio que entrou, que foi a GP Investimentos, em 99. Depois nós tivemos em 2000 a entrada do Chase Capital, é um outro fundo de investimento. Então nós fizemos aí 2 rounds de investimento, eu e meus sócios fundadores. Eu tive primeiros 2 sócios que foram os angel investors, né, antes do GP, que foi o Helder Siqueira e o Danton Veloso e o Marcelo Krug. Então eu tinha sócios, na verdade, que foram sócios que foram trabalhando comigo ao longo do período. Depois entrou o GP, depois entrou o Chase, e acabamos vendendo a companhia em 2002 para a BN Amro, hoje Santander. Poxa, que legal, Silvio. Quer dizer, é bacana conversar, né? Essa experiência, vocês começaram pequenininho, quer dizer, não foi um negócio que já nasceu grande. A impressão que eu tenho é essa. Era uma folha em branco de papel, na verdade. A ideia surgiu a partir dessa experiência na GM, e do mercado se abrindo. Mas é interessante, qualquer ideia a gente acaba aprendendo que ela não existe só aqui, né? Na verdade, existia já esse negócio acontecendo nos Estados Unidos em muito maior proporção, em muito maior escala, né? Apesar de que o primeiro site de classificado que surgiu nos Estados Unidos, que é o AutoTrader, que é o mais sucesso, surgiu depois da Web Motors. Mas essa foi essa primeira onda aí, né? Que terminou em 2002. Nós vendemos para o Santander, e aí eu saí,
depois investi numa companhia de dois ex-funcionários meus, que são hoje sócios, que é o Fernando Ortemblat e o Daniel Yuniski, que foi o Jet Saúde Hoje Minha Vida. Então eu investi com eles e hoje continuo no board da companhia, a companhia continua existindo, mas a gente saiu e montou outra, onde também todos são sócios, também o Fernando, o Daniel e mais o Helder, que foi meu sócio lá atrás, no Web Motors. Hoje a gente tem o iCarros em sociedade com o Itaú. Então, são muitos sócios aqui. Puxa, que legal, que legal. E você comentou um negócio muito importante. Hoje a gente está na era da informatização, todo mundo está até assistindo via internet, mas na época que nasceu essa tua ideia, não era tão fácil, não era tão acessível essa sistemática toda que tem hoje, né? De repente, a gente tem muitos jovens ouvindo essa apresentação, essa entrevista. Contextualize um pouquinho aquele momento para eles entenderem um pouco mais o que você viveu. Eu acho que a gente pode dizer que aquele momento era o inverso do que é hoje, né? A gente demorava, qualquer plataforma tecnológica demorava para se provar, né? Quando eu comecei, a gente tinha 800 mil usuários de internet no Brasil, em banda estreita, né? Em internet de escada, que fazia aquele barulhinho, que acho que muitos dos jovens que estão aí nem sabem o que significa. Mas a gente conviveu muito com isso. Em todas as apresentações, onde a gente ia vender a companhia, metade da apresentação era para falar da internet, vender o conceito de internet, que ainda não era claro o que ia virar no Brasil, e a outra metade para falar sobre a nossa companhia, né? E tinha que ir uma equipe na frente para instalar computadores, né, no lugar onde a gente ia, e torcer para que a internet funcionasse no momento em que a gente apresentava. E em muitas das apresentações a gente simplesmente não chegava na parte de carro, porque muita gente acreditava que a internet não ia ser realidade no Brasil, né? Então a gente viveu essa onda. Então, eu até acredito que a primeira grande bolha de tecnologia, se a gente pode dizer assim, aconteceu exatamente por causa disso, porque era muito fácil vender conceitos, porque ia demorar muito para eles acontecerem. Então você vendia o conceito sem necessariamente ter que entregar o que você estava vendendo. Hoje é absolutamente inverso, né? Hoje, qualquer startup de tecnologia, você entrega antes, tem que mostrar atração, tem que mostrar alguns KPIs claros, como crescimento de usuário, como, né, melhora de conversão, e aí você sabe se o negócio é bom ou não, e sabe se você continua investindo ou não, ou se você vai pular para outro negócio. Bom, estamos falando aqui com o Silvio de Barros Neto. A gente vai começar a falar agora sobre sociedade. Então, ele já comentou rapidamente sobre os sócios, né? Silvio, como é que é essa questão de sociedade hoje? Você consegue ter sucesso em todas as sociedades? Como que uma sociedade ela é eficiente ou ela é ineficiente, na tua opinião? Você já teve algum exemplo de sociedade que não foi eficiente, que não deu um resultado positivo para você? Sim, já tive. Acho que aqui a gente gosta muito, eu gosto muito do termo que eu ouvi do Davi Pfeffer, do Grupo Suzano, e que eu passei a adotar aqui, chamado porre de comunicação, né? Acho que tanto em relações societárias quanto em família, o que você precisa é ter muita disposição para conversar e ser transparente com todos os seus sócios, né? Então, eu acho que o maior desafio de uma sociedade principalmente a relação de trabalho. O que eu estou trazendo para uma sociedade, o que eu estou trazendo para um grupo, e estar consciente de que eu estou trazendo, meus sócios estão trazendo na mesma medida, ou eventualmente não estão trazendo agora, mas vão trazer em algum momento, ou eu estou devendo para um grupo de sociedade, e eu espero entregar e tenho a convicção ou a expectativa deles que, apesar de não estar entregando agora, em algum momento eu vou entregar, e da mesma forma do outro lado. Mas acho que o fundamental para uma relação bem-sucedida, e esse grupo que eu comentei agora, que a gente está desde aí do Web Motors, a gente está quase 20 anos juntos. A gente brinca aqui quanto tempo demora para construir uma equipe que está há 20 anos juntos. Demora pelo menos 20 anos. Então, a gente entende que isso é um grande ativo que a gente tem, né? Não tem pessoas perfeitas, não existe gente perfeita, mas assim, você conhecer e saber o que esperar do seu sócio é fundamental em qualquer relação. Mas o fundamental, desde o início,
dizer, além de eu ser, da vida empreendedora, ser muito solitária, e em cima disso eu ser filho único, então sempre fui muito carente, gostei de ter pessoas em volta, eu sempre procurei ter gente que completasse os expertises que eu não tenho na mesa. E acho que essa é a relação de sociedade que tenho há tanto tempo, é por conta disso. Tenho pessoas que reconhecem que eu tenho coisas que ela não tem, e que juntos a gente vai mais longe do que iria individualmente. E no meu caso, por ter tantas frentes, eu entendo que eu tenho limites. Quer dizer, se eu continuasse sozinho nas minhas iniciativas, eu só iria ser do tamanho dos meus braços, tá certo? Enquanto que eu tenho sócios, a gente consegue dar as mãos e ir mais longe, ter mais negócios e ser maior. E também tem uma relação de qualidade de vida muito grande também. A gente consegue se alternar aqui e saber, tanto os meus sócios podem viajar e saber que eles estão tranquilos, que tem alguém cuidando do negócio aqui. E as viagens muitas vezes são para a gente oxigenar, são para trazer coisas novas para o grupo, são para fazer cursos, para aprender novas tecnologias, e que é fundamental para o grupo continuar evoluindo. Então, eu não conheço outro modelo, né? E sempre tive mais resultado positivo por essas relações de sociedade do que resultados negativos. Legal. Bom, com relação, então, a ter resultados negativos, você sempre buscou oportunidades para se melhorar essa sociedade, para sempre fortalecer e dar chance também para o teu sócio, né, seja ele quem for, se melhorar. A gente também tem uma opinião, né, formada sobre sociedade. A gente percebe, né, que a maioria das sociedades de sucesso são aquelas que os sócios eles evoluem juntos, eles têm uma carreira profissional compartilhada, essa situação que você comentou, né, de fazer uma ação que compartilhe com as necessidades do outro e, ao mesmo tempo, né, supra a necessidade que talvez o outro, né, se complementem na realidade. Como fazer para de repente, se você estiver sentindo que aquele sócio poderia estar se melhorando em algum aspecto? Você é bem transparente nessa área? Você fala para ele? É mais ou menos isso? É a parte de comunicação? O que você sugere para, de repente, alguém que esteja sentindo uma dificuldade com o sócio? Eu acho que a palavra certa é o porre de comunicação que eu comentei aí. É sempre qualquer incômodo que tenha, é muito importante estar sempre na mesa, né? E de novo, acho que sempre o maior incômodo que pode existir é se um dos sócios achar que está carregando, que está fazendo mais que os outros e não tá vendo um equilíbrio de esforços na mesa. Acho que e aí é fundamental todo mundo estar sempre tranquilo, e mesmo aquele que acha que está contribuindo pouco, trazer para a mesa e entender como pode contribuir mais, ter sempre esse desconforto, ou sempre essa vontade de gerar esse equilíbrio o tempo todo. Quer dizer, como é que está todo mundo contribuindo e está todo mundo fazendo parte. E claro, a gente está falando aqui de coisas que estão crescendo, né? A gente brinca aqui que é muito mais difícil, né? Irmãos ou sócios brigar numa fazenda, num campo aberto, do que num quarto fechado, né? Se você tiver muitas limitações, o negócio não estiver crescendo, é preciso sentar e fazer ajustes, né? Fazer um planejamento para como que cada um desses sócios pode estar maximizando o aproveitamento dele. Tem que caber todo mundo na sociedade, né? Se você tem alguma sociedade que ela não está gerando valor para todos, ou não é possível gerar, ou não tem escala para gerar, não tem resultado para gerar, é necessário aí ver um ajuste. O que a gente pode fazer, que a gente pode criar novos negócios, alguém tem que sair da sociedade eventualmente por conta disso. A gente aqui fez de uma forma onde a gente sempre criou novos negócios para conseguir trazer novos sócios. Nós estamos agora indo para um novo negócio e nós estamos trazendo um colaborador para ser nosso sócio, né? Também o ramo que a gente vive é um ramo de muita tecnologia e inteligência, né? Então, as pessoas são fundamentais, os grupos são fundamentais. Eu acho que é o maior desafio de asset no nosso negócio aqui, né? Eu estou falando de um negócio onde pessoas são o principal
recurso. Né? Talvez se a gente estivesse falando de outra cadeia de valor, de uma indústria, né? É diferente a conversa. Mas aqui que nós estamos falando é muito próximo da estrutura de banco de investimento, muito próximo da estrutura de escritórios de advocacia, onde você tem cabeças que se destacam ou que estão dispostos a correr risco e em algum momento vão virar sócios. Mas é claro que precisa crescer um negócio para que caiba todo mundo. Senão E você comentou de que vocês escolheram um novo sócio, estão trazendo ele. Como é que funciona essa escolha dessa pessoa? Se encontra uma pessoa adequada? Existem princípios que têm que ser os mesmos? O que você enxerga nessa opinião? Não tem uma receita de bolo, tem talvez um feeling, né? Claro, quem tem mais experiência consegue ter mais facilidade, talvez. Eu acho que a principal característica é o fit, claro, e uma pessoa que passou a ser fundamental naquilo que a gente faz, né? Acho que a gente percebe que com ela a gente consegue construir mais, né? E quer trazer ela para construir com a gente, vamos gerar valor junto. Acho que isso é um ponto importante, né? Acho que um segundo ponto é convivência. É uma pessoa que nós já estamos convivendo há quase 9 anos, né? E tem coisas que só vêm com o tempo, né? Acho que para você ter consistência, tem que ter algum tempo junto para você começar a perceber, e a gente brinca aqui, tocar um pouco de ouvido, né? A gente saber exatamente, gasta menos energia para fazer as coisas acontecerem, porque a gente se conhece e se respeita, né? Então isso é fundamental, né? E, de novo, aí do lado da pessoa, uma certa predisposição a risco, que não são todos que têm. Eu acho que isso é importante, né? Tem pessoas que têm características que não querem correr risco e pronto, e está ok, e podem ser executivos do grupo por um bom tempo, e faz sentido. E tem pessoas que não, que gostam e que gostariam de correr risco junto, têm predisposição a correr risco junto e faz sentido correr risco junto. Então, e aí não tem bom ou ruim, a gente tem que aprender a não julgar. Tem pessoas que vão querer ser executivos, não vão querer correr risco. Ainda mais num Brasil como hoje, a gente escuta tanta coisa, tem gente que começa a ter aversão a participar do contrato social, e tá ok. E tem gente que gosta e quer, e não tem problema com o friozinho na barriga de ser sócio e correr risco. Claro, a sociedade, né, o risco calculado que a gente escuta tanto falar, às vezes a pessoa precisa enxergar esse risco, né, e saber que a chance do sucesso vale muito mais a pena do que o investimento que está sendo realizado naquele momento. E investimento muitas vezes não significa investimento em dinheiro, né, mas investimento de tempo também, né, que as pessoas vão estar se dedicando, se esforçando para obter algum resultado, né? Como fazer para conciliar essas questões? Tem sócio que entra com dinheiro, tem sócio que entra com conhecimento, tem sócio que entra com tempo. Existe uma balança de equilíbrio? Ou, né, qual que é a melhor forma de se equilibrar esse tipo de sociedade? É uma ótima pergunta. A gente tem discutido bastante isso aqui. Acho que o modelo ideal é um pouco dos dois, né? É claro que tem que ter aí, alguns têm mais capacidade financeira que outros, isso é importante, né? Mas a premissa não é o dinheiro, a premissa são as expertises que estão na mesa, que são complementares do negócio que a gente vai fazer, né? Mas, dado que haja a necessidade de capital, o que o grupo faz para, eventualmente, quem não tem o aporte, é financiar o aporte de quem está entrando. Isso é fundamental, até como clareza para todos. Existe uma necessidade de capital, nós vamos investir, mas a gente considera que você é relevante, você não tem a condição de investir, vai investir. A gente vai criar uma condição para que o seu trabalho e o seu resultado ao longo do tempo remunere essa tua entrada de capital, né? Então, a gente financia a entrada. Sempre há uma isonomia na questão de que todos vão entrar com trabalho, mas se todos vão entrar com trabalho e dinheiro, eventualmente quem não tem, a gente financia para que ele chegue lá. Legal. E daí depois ele vai pagando com trabalho esse investimento, ou vai recebendo um aumento de porcentagem da sociedade, alguma coisa nesse sentido. Sim, e dividendos, o dividendo gerado vai
significar a entrada dele no negócio. Desde que vá se atendendo às metas propostas inicialmente, deixando bem claro isso, né? A impressão que eu tenho é isso aí. Legal. Silvio Alves de Barro Neto, a gente está falando sobre sociedade aqui no Conapegni. Então, quais os cuidados que tem que se ter, né, nesse tipo de sociedade, Silvio? Tem alguma metodologia que vocês seguem aí para né, além do contrato social, deixar bem claro essas atividades de cada um e tal, mas quais outros tipos de cuidados? Eu acho que governança é um negócio importante, né? Ter uma governança clara. A gente tem aqui relações com grandes empresas como Itaú e relações com sócios, pessoas físicas, né? E temos relações com fundos, né? Governança é fundamental e aí ter claro o papel de cada um, né? Quanto mais claro for o papel de cada um na sociedade e tiver claro para todos, melhor né? Então a gente tem aqui uma relação com o Itaú, que é um grande banco que a gente sabe que é excelente para o negócio de carros, funciona para o negócio de carros, mas muitas vezes pode atrapalhar. E o próprio Itaú tem consciência disso. Então, acho que aqui a nossa inteligência é criar um formato de relação, onde a gente tenha aqui, né, e desde o início a gente criou isso, onde áreas áreas do negócio, do e-carros, que precisam de agilidade, elas devem estar mais longe da estrutura do banco. E áreas que precisam da força e da distribuição e do tamanho e da marca do Itaú estão mais próximas do Itaú. A gente sabendo fazer isso, estando claro, eu posso dizer que é a grande razão do sucesso que a gente conseguiu no negócio, né? Saber exatamente o papel de cada um o tempo todo. E evitar, eu posso descrever a minha principal função como CEO do negócio a evitar conflitos entre essas áreas. Eventualmente, a área do banco de tecnologia, por exemplo, querer trazer algumas questões, né, alguns padrões que eles usam no banco, que são necessários lá, mas que aqui inviabilizariam o negócio. Esse é um exemplo. Entendi. Esses conflitos, vamos supor que já exista algum conflito de interesse, algum conflito, né, que esteja acontecendo na tua cabeça, como minimizar esses conflitos, né? Como que você trabalha com esses conflitos e claro, um administrador precisa estar tranquilo para bem administrar, né? E às vezes esses conflitos podem estar até afetando a qualidade da tua administração, não acontece. Como que você minimiza esses conflitos que existem no dia a dia aí? Eu não sei se a palavra certa é minimizar, mas é tratá-los. Eles vão existem, mas têm que ser tratados, né? Tratados nos fóruns adequados. Principalmente numa grande organização como Itaú, nos fundos, tratar de conflitos em fóruns inadequados pode ser um problema. Mas, assim, fingir que eles não existem talvez seja a pior atitude. A melhor atitude é tratá-los, descrevê-los, né, e colocar o fórum adequado para que sejam resolvidos, né? A gente sempre tem e continua tendo, mas e também garantir que esses conflitos não atrapalhem o bom andamento do negócio. Então, a gente tem um negócio funcionando, com gente funcionando, com clientes, plataforma funcionando, os conflitos existem entre os sócios, eles têm que existir, mas não podem afetar o negócio. Acho que a gente fazendo isso, está tudo certo. O que não pode é o negócio sofrer por questões de conflitos societários. Talvez já saber que eles vão existir seja um primeiro passo, né? Vai existir, mas e quando existir a gente vai fazer tal e tal coisa. E é sempre um grande imponderável, né? Por exemplo, uma organização como Itaú, as pessoas mudam, né? Então, você pode ter um diretor agora responsável pela nossa área, depois a gente passa a ter outro com características diferentes, com um formato diferente. Então, a gente tem que saber tratar isso, lidar com isso, né? Em todas as frentes de negócio, principalmente quando a gente é sócio de uma corporação e não somos só de pessoas físicas, então a gente tem essa... vamos dizer, essa diversidade de relações aqui, né? Tanto de conversar com parceiros e sócios que trabalham,
como conversar com uma instituição como o Itaú, ou no caso do Minha Vida, que é o nosso negócio de saúde, com a Intel, que é o nosso sócio fundo lá, que é uma relação que acontece num fórum específico, que são os conselhos, né, mensais, bimestrais que a gente faz, onde o CEO da operação, que é o Daniel, que toca lá, traz as questões para a mesa, nós sentamos e discutimos, e tomamos a decisão em conselho. Aí volta para a questão que a gente estava falando de governança, de saber claramente o que é o papel de cada um no negócio. Sempre com muita conversa, transparência, isso que você comentou é muito importante. E com relação, se de repente você conseguisse voltar no tempo um pouco, lá no teu comecinho, né? A gente está falando para muitos pequenos empresários que às vezes tem um sócio ou dois sócios, alguma coisa que, ou nem tem sócio ainda e está pensando se vale a pena, se não vale a pena. Como que para uma pequena empresa isso aí se aplicaria? Também com transparência, também com... Né? Mas claro que o dia a dia é bem outro, é bem diferente, né, numa pequena empresa. Às vezes até a pessoa, né, numa pequena empresa acaba atuando muito na execução lá no trabalho, né, ou numa indústria, ou numa loja, acaba sendo o vendedor, né, o empresário, além de toda essa parte de planejamento, estruturação do negócio, tem que atuar lá na frente de batalha. Como que isso poderia ser trabalhado para essas pequenas empresas? Eu acho que, de novo, tem a ver com características, eu acho que, primeiro, características pessoais, né, a facilidade de lidar com outras pessoas, isso é importante, ou a vontade de estar com outros. Eu tenho o prazer de estar com outras pessoas, tem gente que não tem, e aí é mais difícil. Esse eu acho que é um ponto, ver a característica pessoal. Outra questão é a característica do ramo em que você está, né? Porque, de novo, o ramo aqui que eu estou é um ramo muito mais parecido com a questão, segmentos de inteligência, né, como o mercado financeiro, como os próprios escritórios de advocacia, onde as pessoas que trabalham aqui, o nosso principal asset é serviço, né, e como a gente trabalha com programação, criação de plataformas, as pessoas são fundamentais aqui no negócio, né. Então, neste segmento, onde eu atuo, faz muito sentido, já que eu tenho que ter pessoas-chave, que eu tenho sócios, e a gente sabe que vai mais junto, vai mais longe estando junto, né? Tem outros segmentos que talvez não façam sentido tanto como esse. Tem segmentos que há mais propensão a desvios, né? Não é o nosso caso aqui, então acho que a relação de confiança ela é fundamental, né? Eu, graças a Deus, não tenho nenhum histórico entre os meus sócios de descobrir uma relação de desconfiança, que é fundamental. Então, a questão de transparência é importante. Então, mas olhando para trás, eu acho que assim, eu não iria tão longe se eu não tivesse sócio. Eu não teria tantas coisas, né, tantas frentes, se eu não tivesse sócios, né, e gosto de ter sócios. Agora, eu não sei se funciona para outros segmentos, não sei se funciona para outro tipo de característica pessoal. E provavelmente os teus sócios também tenham essa impressão, né? Ou tenham essa certeza, né, de que eles também talvez não iriam tão longe se não tivessem você como sócio, né? Eu espero. Legal. Silvio, agora, claro, tem uma questão, né? Puxa vida, a gente conquista mais coisas, mas também divide o lucro, né? Então, a conquista tem que ser maior do que a divisão de lucros, né? É isso que você quis dizer? Sem dúvida. Eu acho que aí tem que ter uma certa cabeça de divisão mesmo, né? De compartilhar. E aí volta um pouco para a questão que eu falei no início da qualidade de vida, né? Você pode ser um solitário workaholic, trabalhar muito e chegar e pode eventualmente até ter mais resultado do que você compartilhando, mas eu acho que no longo prazo, isso em algum período, mas no longo prazo, acho que você vai ser mais pleno, mais feliz se você estiver cercado de sócios e de negócios, né? Porque o risco é bem menor, você
de alguma forma, está, enfim, criando mais condições de durar no longo prazo. Essa é a minha... é aquele negócio que você comentou, né? Às vezes é muito importante ter alguém para te substituir naquele momento que você quer, sei lá, de repente fazer uma viagem, ou até precisa ser feita uma viagem de negócio, não só necessariamente a passeio, né? Mas precisa estar ausente, né? Ou às vezes até uma questão de saúde, precisa se afastar da empresa, você tem alguém de confiança para estar substituindo e mantendo o negócio na mesma forma, né? Que já vinha acontecendo, é isso? Exatamente. E às vezes você pode querer desenvolver um novo negócio e pode pegar um dos seus sócios e falar, fica um ano aí nos Estados Unidos desenvolvendo uma área nova de negócio para nós. Você está confiando de que o que ele vai fazer lá, ele vai trazer para o grupo, vai trazer valor para o grupo e de que você vai crescer por conta disso, né? E no negócio de tecnologia, a gente tem sempre o fantasma, a gente é um pouco paranoico, né? Porque cria-se e destrói esse valor muito rápido. Os nossos negócios são muito voláteis, né? Então a gente tem que estar se reinventando e pesquisando e estar se atualizando muito frequentemente. Então o fato de ter cabeças complementares e mais gente para fazer isso num grupo ajuda e diminui o risco. E quando tem um sócio que... vamos fazer uma suposição que a gente identifica bastante situações assim, né? A gente trabalha com bastantes empresas e diversas delas possuem sociedade. Um quer pegar esse lucro e quer investir todo ele na empresa. O outro precisa de parte desse lucro para manter a sua vida pessoal rodando e tal. Como é que se administra melhor isso aí? Já teve alguma experiência nesse sentido? De novo é o porra de comunicação e de novo não tem fórmula perfeita, né? A gente tem um caso de uma companhia que a gente gera muito resultado e distribui dividendos para todos, e a gente tem um caso de uma outra companhia onde a gente não distribuiu nenhum dividendo nos últimos, desde o início da existência da companhia. Naquele caso, no caso que a gente não distribui, a gente acredita que está investindo e crescendo e gerando valor, temos que acreditar nisso, mas, de novo, não existe fórmula perfeita e muitas vezes vai haver divergências, uns acreditam que tem que maximizar lucro, outros acreditam que não, e aí tem que ter um pouco também aí de espírito de consenso. Você muitas vezes eu posso ser voto vencido, mas ao mesmo apoiar a decisão que eu possa ter sido contrário no início, mas que depois eu fui voto vencido e a companhia aconteceu de outra forma e eu vou torcer para que ela aconteça mesmo eu tendo sido contrário àquela opinião. Mas assim, essa é a principal discussão. O que você descreveu aí, acho que é o principal desafio dos negócios hoje, né? A geração de lucro é fundamental em qualquer negócio. Acho que em tecnologia acreditou-se por algum tempo que o lucro não era necessário, mas acho que a gente está tendo um choque de realidade até no Vale do Silício, que o lucro é sempre bem-vindo, até o Vale do Silício descobriu o lucro. Então tem muita questão de tecnologia que nós vamos investir e vamos crescer e nunca ter lucro. Eu sou cético em relação a esse ponto. A gente tem que buscar o lucro desde o início dos negócios. Lucro é uma questão de cultura. Isso eu aprendi bastante aqui com o meu sócio banqueiro. É a grande prova, o lucro é a grande prova de que você está gerando valor para a sociedade. Você consegue gerar valor e entregar valor para a sociedade ou numa cadeia, né, de valor. Eu acho que nessas discussões todas que a gente tem aí de público e privado, a gente nunca pode esquecer de que quem gera valor hoje na cadeia ou em qualquer país do mundo é o setor privado, é quem empreende, é quem corre risco, é o único setor que gera riqueza. Então, eu acho que sim, o foco no lucro é fundamental e, inclusive, ajuda em qualquer discussão de societária, em qualquer discussão de conselho, ajuda você a priorizar, né? Para onde a gente deveria ir? Aonde tem mais lucro, aonde a gente está dando mais resultado, é para lá que a gente deveria ir. Ele é um bom indicador, né, para se correr atrás das coisas. Até porque eu compartilho dessa tua opinião, né? O negócio tem que dar lucro, porque
vamos supor, no momento de dificuldade, uma sazonalidade baixa e tal, o empresário vai ter que tirar dinheiro do lucro que ele recebeu para manter aquele negócio naquele momento, né? E a gente, às vezes, visualiza algumas situações, vamos ver se você vai conseguir dar uma dica para os nossos ouvintes que podem estar numa situação parecida, de dois sócios que um tem recursos, tem dinheiro e tal, tem aval necessário, o outro não tem recursos. Ele acabou gastando por algum motivo ou outro e a empresa está num momento de dificuldade. Como fazer para administrar esse negócio, essa dificuldade, né? Às vezes o empresário ele tem que tirar recursos próprios para manter o negócio. E um tem, outro não tem. O que você sugere para esses casos? Acho que vale aqui. O Brasil tem um problema muito sério, né, de custo de capital, né? A gente vive aí ser empreendedor no Brasil, criar negócios. A gente brinca que tem que ser um pouco herói, tem que ser um pouco masoquista, né? Porque correr risco e num lugar onde não tem capital e onde tentam te tirar custos e impostos de todos os lados não é fácil. Mas numa relação assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, onde a gente está voltando para a questão de produtividade e eficiência nas cadeias, e hoje está muito mais fácil ter conversas e fazer as coisas certas, né? Eu acho que a crise tem essa questão higienizadora, né? Onde você estava postergando um monte de coisa para fazer no teu negócio, na tua empresa, conversa com o teu sócio e acabava não fazendo porque estava rolando. Agora não dá mais para deixar no automático, tem que enfrentar os problemas, né? E a gente vê muita empresa entrando em recuperação judicial, muita empresa dependente de capital tendo problemas. Então, acho que assim, o grande ponto hoje, mais uma vez, voltando à questão do lucro, a companhia hoje no Brasil depende de capital, é um grande desafio, né? Então as coisas têm que se resolver, né? As coisas têm que ir pro bem ou pro ruim, assim, não dá mais para ficar levando problemas que a gente sabe a solução, que sabe o que tem que fazer, ela é dura, tem conversas duras para serem feitas, mas elas não podem mais ser postergadas com o prejuízo, onde no final acho que hoje está muito mais fácil de perceber que todo mundo sai perdendo, né? Quer dizer, nesses momentos de crise, a tomada de decisão tem que ser muito mais dinâmica. Tem que sentar e resolver rápido, qualquer que seja a decisão, é melhor do que ir levando qualquer empresa endividada, onde as dívidas hoje elas se multiplicam muito rápido, né? Tem que sentar, qualquer decisão é melhor que a não decisão hoje, né? Decisões duras devem ser enfrentadas e tomadas. A gente está vendo, o próprio Brasil é esse exemplo, né? A gente está enfrentando um problema que, se não fosse resolvido, né, a gente estava matando a galinha dos ovos de ouro, só tirando os ovos e não alimentando a galinha, né? Em algum momento a galinha tem que continuar viva, senão a gente não vai mais conseguir tirar ovo, né? E talvez fique a principal dica do dia aí da nossa entrevista, né? A decisão tomada é muito melhor do que a indecisão e o empurrar com a barriga que a gente comenta, né? Então, na tua opinião, a gente está falando de sociedade com Silvio de Barros. Silvio, na tua opinião, hoje qualquer tipo de novo negócio que você pense em investir ou vai investir, é fundamental ter um sócio para atingir mais potencialidades, né, do negócio, é isso? É isso. E, de preferência, pessoas que tenham inteligências complementares a que eu tenho ou que o nosso grupo tem. A gente está sempre buscando, sempre trazendo gente para o grupo que tenha inteligências que a gente não tem, experiências que a gente não tem, juventude que a gente não tem, energia que a gente não tem. Acho que... isso é fundamental. Essa relação de sociedade, né? Quando que... Talvez você já teve alguma experiência, quando existem sócios de gerações diferentes, né? A chance de haver conflitos aumenta, diminui? Como fazer para essas gerações se sintonizarem? Acho que elas diminuem, né? Mas tem que haver o respeito de quem não tem cabelos brancos pelos cabelos brancos, né? Reconhecer de que um pouco de cabelo branco na mesa é bom, e eu reconhecer que a energia que está do lado de lá é boa, né? Tem muita gente que
A experiência, a gente costuma falar que é a quantidade de erros que a gente não vai fazer mais, ou gastar menos energia do que precisa, ou ter a serenidade necessária, diminuir a ansiedade nas mesas de negociação, ter paciência para esperar as coisas acontecer, entender os ciclos de valor, né, que acontecem no mercado. A gente está vendo um ciclo de baixa que muitas vezes, e para nós é oportunidade, né? Então, eu acho que eu diria que essa relação de idades diferentes, ela é mais complementar do que de idades próximas. Que legal, que legal. E outra relação que eu percebo muitas vezes ter sucesso por exemplo, um sócio um pouco mais agressivo, um pouco mais até incisivo nas suas tomadas de decisões e tal, e um sócio um pouco mais tranquilo, diplomático com as pessoas e tal. O que você tem de opinião com relação a isso? Os dois são necessários, né? Tem horas que o agressivo precisa vir para a mesa e tem hora que o diplomático tem que entrar no jogo. Eu acho que saber, como um técnico de futebol, saber quem você tem que pôr na mesa na hora certa para a necessidade do jogo é a melhor forma de lidar com isso. Quais são esses pontos que você vê que se equilibram aí, né? Um de tal forma, outro tem outro perfil um pouco contrário ou diferente, tal, que se equilibram. O que você vê como sendo esses aspectos, né, das pessoas que criam um equilíbrio dentro da sociedade que acaba dando resultado positivo? Acho que é fundamental respeitar as pessoas do jeito que elas são. Não adianta você querer posar de agressivo se você não tem essa característica, e nem de posar de diplomático se você não é diplomático, né? É claro que dá para forçar a ser, mas tem pessoas que são melhores fazendo cada um dos papéis, né? A gente tem um pouco essa visão aqui, né? E aí é muito na questão de operação, na questão estratégica, na questão de programação, na questão de desenho de produto. Então, eu acho que fundamentalmente é respeitar a característica de cada um sem forçar a barra. Né? Silvio Alves de Barros Neto, a gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui, estamos muito contentes com essa participação. Então, deixa uma dica aí para o pessoal, para os nossos ouvintes, né? O que você tem a dizer sobre essa parte de sociedade? Deixa uma finalização aí, vamos finalizar com chave de ouro aí. Um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder gravar esse vídeo aí, espero ter contribuído para o evento de vocês. Eu acho que, assim, olhando para trás, nesses 20 anos que eu estou empreendendo, se eu pudesse descrever a melhor característica de empreender hoje no Brasil, é a tal da resiliência, né? A gente costuma dizer que se não deu certo é porque ainda não acabou, mas sempre dá certo, né? Se você tem as pessoas certas em volta, se você, enfim, resolve problemas importantes na sociedade, é o que a gente faz aqui, usando tecnologia, que é uma coisa que a gente gosta muito, investe, enfim, tem espaço para todo mundo. Eu acho que isso é importante, ainda mais agora, onde o mundo precisa de muito, e o Brasil especificamente precisa de muita produtividade, né? Precisa de muita eficiência. Legal, Silvio. Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui no Conapegni. A gente fica muito contente com todos os aspectos tratados aí na nossa entrevista e eu tenho absoluta certeza que isso vai trazer muito resultado para os nossos ouvintes. Vamos ter muito sucesso acontecendo pelo Brasil todo aí com essa conversa aqui, muito gostoso, né? Estar compartilhando de algumas informações com o nosso público. Tá bom? Obrigado. Um prazer.